sou o Thiago, eu sou um aluno do curso de Discurso Literário, Criação, Edição e Consumo, lá na parte de Letras da UFSCar. Como último projeto, nós temos que apresentar um vídeo explicando uma proposta de uma reedição de algum livro. E eu acabei escolhendo reeditar a obra do Drácula. Mas, mais especificamente, o que eu quero fazer é mudar o medium, ou seja, o meio em como nós experienciamos o livro. Quando a gente está lendo um livro, a gente tem que seguir uma ordem específica dele, geralmente, que é, bom, da primeira página até a última página, porque é assim que a gente vai lendo, é cômodo. A gente vira a página, a história continua, o texto continua sendo escrito. E, da maneira que o formato de um livro é feito, ele é leve, você consegue, às vezes, ler ele com uma mão só, e dá pra você fazer de várias coisas. Isso aqui é meio grande, mas você pode ler deitado, ler sentado, em pé. Ele é prático, ele é cômodo. Ele faz o trabalho dele muito bem. Você quer ler o livro, você lê ele. E é isso que eu quero mudar, na verdade. Novamente, só tenho elogios para a maneira como nós lemos livros. Ele é fácil, ele é prático, ele é excelente. Mas eu acho que com o Drácula, a gente consegue criar uma nova maneira da gente ler. Para quem nunca leu o livro do Drácula, ele é um romance epistolar. Ou seja, a história é contada não com um narrador narrando o que está acontecendo, mas através de cartas. No Drácula não só cartas, você também tem bastante entradas de diários, de pelo menos 4 personagens diferentes, e a história é contada. Só que no livro o que acontece é, você abre um capítulo e logo embaixo está Diário de Jonathan Harker, ano 1900, papapá, dia tatatã. E cada entrada que passa, ele coloca de novo, Diário tananã. Aí quando você vai olhar uma carta, aparece escrito Carta de Mina para Lucy, dia tal, tal, tal. Então, a história é contada através desses documentos que foram compilados. Mas eles estão compilados no formato de página e a história está mostrada de forma cronológica para você. Ele causa a sensação de você estar descobrindo uma coisa, descobrindo uma coisa, lendo documentos, mas ao mesmo tempo você tem essa barreira entre você estar lendo o livro. Não é uma barreira, novamente, é mais fácil. Mas eu quero tentar fazer justamente isso. Eu quero pegar esse livro e quebrar ele nos componentes dele, que são 4 diários, as 6 notícias de jornal, os 19 cartas, os 6 memorandos, os 9 telegramas, um bilhete, um diário fonográfico e uma nota, e colocar eles todos em uma caixa. E essa caixa seria o livro. Tá, mas por que fazer isso? O que você tem a ganhar colocando a história nesse outro medium, com diários e cartas dentro de uma caixa? Bom, acho que a coisa principal é, você está mudando a relação do livro com o leitor. O livro agora não vai ser mais uma história sendo contada para você. Você vai ter um papel ativo de você tentar encontrar a ordem das coisas. Que diário que eu tenho que pegar agora? Qual é a carta? O que está acontecendo aqui nessa história? Isso abre até espaço para a história ser contada em ordens diferentes pro leitor, criando uma experiência mais pessoal dele. E Drácula, por ter sido esse grande clássico que ele talvez seja um dos alvos melhores para a gente poder brincar com a estrutura dele, justamente porque as pessoas conhecem a história do Drácula, eles sabem o que é. Ele é publicado, republicado, publicado, republicado, mas ele é sempre de maneira diferente, com capas diferentes, com traduções diferentes, mas ele
já tá na hora dele de conseguir experimentar mais com ele. E eu acredito que transformar um romance epistolar no que ele de fato finge que é, nas cartas do diário, pode trazer isso. Por isso eu imagino que seria uma caixa, provavelmente uma caixa preta com um feltro vermelho, porque é as cores básicas de um Drácula, e estão lá as cartas e os diários todos misturados para você ler na ordem que você for lendo, seguindo as datas e tentando se encontrar nesse caminho. Mas essa ideia não é sem problemas. O primeiro de todos é, se você está fazendo uma caixa com um monte desses livros dentro, são 4 diários, você estaria gastando preço de 4 livros para fazer eles ali, mais das cartas, mais dos telegramas, tudo. Ele seria um produto bem caro, o que acabaria limitando quem teria acesso a essa brincadeira, o que é uma coisa meio ruim, imaginaria. Até porque não é uma coisa que venderia muito bem. Então, eu acho que em termos comerciais, ele ficaria caro, e ele não seria acessível. E o outro problema que eu consigo ver disso também é que muitos dos momentos está escrito, os personagens do livro escreveram de punho próprio, da própria mão. Então, você poderia encontrar uma fonte, várias fontes que seriam, tipo, imitando texto escrito, mas isso acabaria atrapalhando a leitura de pessoas disléxicas, o que é um grande problema. E também levantaria a questão, se está escrito à mão, será que você tem que meio que atuar essa escrita? Porque tem momentos de desespero que a pessoa está escrevendo. Você tem que fazer uma letra mais apressada nesse momento. Então você teria que talvez pedir para um caligrafista fazer isso, tipo, atuando na escrita dele. O que é uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo eu consigo entender por que isso não foi feito ainda. Eu consigo entender as dificuldades dessa ideia desse livro ser feito nesse outro medium. Por isso eu fico muito dividido no quão interessante seria esse livro, na verdade. Que, por um lado, ele é uma experiência nova e diferente, muito interessante. Por outro, ela seria pouco acessível. Mas, conseguindo fazer isso, com 4 diários na caixa, mais vários envelopinhos, eu consigo imaginar que seria uma experiência muito interessante. Principalmente, eu fico imaginando coisas que poderia fazer. Por exemplo, uma das personagens começou a escrever um diário e ela morre no caminho. Esse é um momento muito interessante para você brincar com isso, de você ter um diário que tem as 6 entradas que ela colocou lá e o resto é tudo página em branco, tipo, ó, ela parou aqui, ela morreu. Então, existem coisas que você pode fazer que até trazem mais informação pro texto da história, que me faz ficar empolgado na possibilidade disso existir um dia. E, como eu falei antes, por Drácula ser esse clássico que ele é o alvo perfeito para você brincar e mexer nele. Você consegue transformar ele para se tornar algo novo. Uma coisa que os livros atuais que são publicados acabam não fazendo, e o que ainda bem que eles não fazem, porque é bom preservar o livro da maneira como ele foi pensado para ser lido de fato. Mas eu acho que sempre há espaço para você brincar como a gente lê hoje em dia.